Opa! Conseguimos! Boa Eu noite, estava lá mestre! no WhatsApp, você me chamar e nada que vinha o chamado e eu fiquei nervoso. O que está acontecendo? Não, a gente sempre fica, né? A gente sempre fica tenso porque é ao vivo, a gente quer entregar sempre o melhor, né? Claro, Mas claro. ainda tá, Mas estamos aqui já, né? Tudo já resolvido. estamos aqui. Deu E tudo no horário, certo. tudo para. Eu já entrei aqui anunciando o nosso tema dessa semana, né? Que a gente vai falar sobre o divórcio, né? Ótimo. E ali o divórcio, vou fazer alguns comentários que as pessoas sempre perguntas muito recorrentes a respeito da parte judicial. E depois eu vou te fazer algumas perguntas que também surgem com muita frequência para mim, tá bom? Estamos aqui. Mas antes de eu começar, você poderia falar um pouquinho da sua clínica plural? Ah, sim, muito obrigado aí pela referência. Funcionamos lá no Recreio Shopping, né? Temos lá consultórios lá no Recreio Shopping e no Américas Avenue também, sempre aqui na Barra. Então nós temos lá, são 19 psicólogas e psicólogos que trabalham com a gente e estamos lá à disposição. Legal, bacana. É, E a linha de trabalho de vocês é bem ampla, né? Vocês atendem bem, famílias, crianças, né? temos Legal. até Então vamos infantil, lá. Sim, não tem idade, né? Na verdade, fazer uma terapia não tem idade. Não é não, de jeito verdade? é verdade. Qualquer idade é idade, né? Como diz Exatamente. uma cliente que eu atendi, ela falou assim, a idade, na verdade, está né, na nossa cabeça, porque na verdade a gente pode ter a idade que a gente quiser. E aí ela citou lá uma questão ali dos calendários, né? Se fosse no calendário tal, a gente teria 200 anos. Se fosse no calendário tal, eu teria 30 anos. Então foi interessante ela colocar isso, porque realmente é um fato, né? A Legal. idade está aqui, a idade não está na nossa pele, no nosso corpo, né? Não, A idade está na principalmente nossa a cabeça. atividade intelectual, que é o caso da terapia, né? Se fosse uma atividade, Sim, por exemplo, a gente tem limitações físicas, mas a atividade intelectual, eu acho que quanto mais exercitarmos, melhor. Então, quanto mais você exercitar a atividade intelectual, a terapia, a leitura, enfim, eu acho que a gente se mantém jovem aí por mais tempo, né? não, eu concordo. Eu concordo. Por isso que, além da advocacia, eu tenho uns 5 hobbies Faz bem. que fazem bem, né? Oxigênio no cérebro. Realmente é muito importante. É Mas isso aí. vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o divórcio, tá? E ali, como é que o divórcio acontece, né? Existem duas formas da pessoa resolver a questão da separação com o outro. Existe a maneira amigável, quer dizer, né? Um advogado ou dois advogados vão ali conversar, vão formular uma minuta e vão levar para o judiciário apenas para homologar aquele acordo. E aí, naquele acordo de divórcio, pode conter tudo, inclusive. Pode conter o divórcio, a partilha de bens, a guarda e visitação, os alimentos. Pode conter todos os itens ali numa única petição, né, que é essa petição de acordo, e a gente só leva ao judiciário para que o judiciário reconheça, né, esse documento feito entre as partes, e homologa esse acordo, e esse acordo ele vira um documento oficial, tá bem? Então, essa é a primeira forma. E a segunda forma de fazer, que é a mais chata, digamos assim, é o litigioso, né? O litigioso quando as partes não têm, elas não entram ali num acordo, e aí vai lá para o litígio, e quem vai decidir isso é o juiz. Normalmente, quando isso acontece de forma litigiosa, eu nunca ingresso com o divórcio e a partilha de bens numa mesma ação. Eu desmembro os assuntos, né? Então, eu faço ali o divórcio, tá? E numa outra ação, eu faço a partilha de bens. Por que isso? Porque o divórcio, ele sai muito rápido, né?
as partes concordando ou não concordando com o divórcio, o juiz vai dar aquele divórcio, porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Isso está na nossa legislação, certo? Agora, o que é objeto de maior discussão é a partilha de bens. Então, aí, a partilha de bens vai ser discutido, o montante de cada um, a quem pertence o quê, né? Vai verificar ali qual foi o regime do casamento daquelas pessoas, tá? Então, tem essas duas formas de resolver. E o amigável ainda tem um desdobramento que você pode fazer no cartório, tá? Agora, no cartório, exige que, além das partes estarem em comum acordo, elas também precisam, né, não ter filho, né, menor de idade ou incapaz, né? Então, só tem uma exceção quando a gente leva esse divórcio para o cartório, uma exceção quando esse casal tem filho, que é a seguinte hipótese: quando você já fez os alimentos, né? Já resolveu a parte da pensão alimentícia daquela criança e já resolveu a visitação daquela criança com sentença transitada em julgado, aí esses documentos, se esse casal quiser fazer o divórcio lá no cartório, eles podem, mesmo com filho menor de idade, desde que tenha havido a pensão alimentícia e a guarda desse menor, guarda e visitação, né? Aquela convivência ali dos pais já esteja regulamentado pelo judiciário, certo? Então, assim, essa é uma dúvida muito frequente. O que eu vou fazer? Vou para o litigioso? Ainda existe ainda uma confusão a respeito disso, né? Então, por isso que eu queria chamar a atenção, chamar essa live, para falar que existe essas possibilidades, né? A possibilidade amigável, que pode ser feito no cartório, sobre aquelas condições do menor, né? Se tiver filhos. Se não tiver filhos, ok, ótimo. E no cartório realmente é muito rápido. Inclusive, tem cartório que vai na casa da pessoa para assinar, né? Às vezes a pessoa nem precisa ver a outra. O cartório vai na casa de um, vai na casa do outro e está tudo resolvido, né? E nós temos o litígio, que realmente vai enfrentar ali um processo judicial para verificar quem tem direito ao quê, né? E assim por diante, né? E uma das coisas que eu sempre escuto nos meus atendimentos, né? É que assim, a pessoa diz assim para mim: olha, e aí eu já vou focar a pergunta para o doutor Ricardo Portela, né? E aí as pessoas falam assim: olha, a minha separação foi tão traumática que eu tenho a impressão que eu perdi a capacidade de amar, né? Eu realmente não quero, não vou juntar minha escova de dente com mais ninguém nunca mais. E isso é muito, muito, muito recorrente mesmo, né? Porque a pessoa fica ali traumatizada pelo que ela viveu. Então, aí pergunto para ti, né? Doutor Ricardo Portela, o que fazer nessa situação? Acredita que isso é uma coisa que é reversível? Como é que fica isso na psicologia quando alguém te traz algo nesse sentido? Bom, primeiro vamos falar de casamento, né? O casamento, na verdade, é uma união, vamos dizer assim, judicializada de duas pessoas, que envolve os corpos das pessoas e as mentes das pessoas. Envolvidos nesse casamento estão lá o amor, né, que é uma coisa indefinida, é difícil saber o que é amor, né? O sexo, os filhos, os amigos, os animais, as famílias. Tudo isso está envolvido no casamento. Você não casa só com a pessoa, você casa com tudo isso. Há casos em que o que mais pesa é quem vai ficar com o bicho, né? Com o cachorro, é uma coisa assim louca. Né? Sim. Quem vai ficar com o gato, a briga, saber quem. Então, aí como envolve tudo isso, ninguém se casa pensando em se separar. É muito Fato. difícil.
pensando em se separar. Ela casa pensando em manter uma relação por algum tempo, certo? Sim. Comigo. A pessoa, assim, por muito tempo. Vou ficar casado por quanto tempo? Até que a morte os separe. Esse é o juramento, aliás, um juramento impossível praticamente de se cumprir, certo? Porque como é que eu vou prometer a alguém que eu vou ficar com ela até que a morte nos separe? Aí, depois dessa Sim. realidade toda, casamento, em alguns casos, igreja, as famílias todas reunidas, jantar de família, preparação de casamento, toda aquela coisa de enxoval, e pô, aí vem o filho, aí berço, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Quem tem filho sabe, cura. E aí você se envolve, aí compra, aluga um apartamento com mais um quarto, aquela loucura toda, bicho, cachorro, blá, blá, blá. Aí vem a separação. E em que se resume a separação? No dinheiro. Basicamente, a gente procura o advogado, né? Vai ser o advogado. Sim. E partilha de bens. É o que você falou mais aí. E você falou também em quem vai ficar com as crianças. Como se as Sim. crianças fossem um bem também. Ah, não, de 15 em 15 dias eu fico com a criança, partilha compartilhada, a criança com 2 casas e tal. Então, a sua pergunta, né? O que fazer no divórcio? Você acha que tem alguma resposta para isso? Eu te volto a pergunta. Eu acredito que, assim, o Estado, ele tenta, de qualquer maneira, né, regulamentar tudo que ele pode, não é verdade? Então, Como se, assim, como se regulamenta o sentimento da pessoa, certo? sim, Eu acho que a saída, respondendo então, é a seguinte: como é que eu me preparo para um divórcio? Como a gente já tinha falado numa outra live. Eu não me preparo. Assim como eu não me preparo para um casamento, eu não me preparo para um divórcio. O que eu preciso é pensar que aquela pessoa que está casada comigo é minha amiga, aquela pessoa ali é minha parceira. E se um dia aquilo ali sim, acabar, se aquele sentimento sumir, se eu passar a gostar de outra pessoa, se aquela pessoa fizer alguma coisa comigo que eu não goste, se o amor acabar, sei lá, se acontecer alguma coisa, essa amizade tem que persistir para o bem de todos, né? Dos filhos, da família, inclusive dos da amigos, criança, né? principalmente das crianças. Mas você sabe que Sim, às vezes os amigos também, né, ficam divididos. Os amigos, eles vai ficar saindo com quem, né? Se há um litígio, uma briga, o cara é amigo dos dois lá, o casal é amigo dos dois. Com quem ele vai sair? Se por um acaso eles forem meu amigo e eu é, descubro que ele está saindo com a minha ex-mulher, não é o meu caso, que eu não tenho esse problema, graças a Deus, mas vamos supor que eu descubra que o cara lá está saindo com a minha ex-mulher, que é uma mulher safada, que me sacaneou, ou então o meu marido, né, me traiu, ele me fez alguma coisa errada, ele me bateu, né? Assim, essas coisas assim que acontecem, sim. infelizmente. Como é que eu perdoo esse meu amigo de continuar amigo dessa pessoa, né? E aí esse amigo como fica também? Como é que ele faz se ele é amigo dos dois? Então essa é a questão. Preparo-me para o divórcio? Não. Preparo-me para viver bem enquanto estou casado. Quando o divórcio vier, vamos tratar da parte fria, que é a parte dos bens e tal, e vamos tentar manter o mínimo de civilidade, vamos tentar manter o mínimo de humanidade com aquela pessoa, mesmo que ela tenha feito mal a mim. Por quê? Porque há outras coisas envolvidas. E eu não posso envolver uma criança num litígio e começar a falar mal do pai, falar mal da mãe, fazer alienação. Enfim, é uma. Alienação parental, né? Então, eu sugiro para quem vai se divorciar, não que faça terapia de casal. Terapia de casal é se você não quer, né? Mas uma vez que você decidiu, faça terapia individual. Começa a entender que a tua vida continua e a da pessoa também. E deixa ela ir, deixa ela viver a vida dela. E vamos manter as coisas que a gente tem em comum ainda em comum, porque a vida não acaba com o divórcio. Acho que recomeça, é uma nova vida que recomeça. É isso que eu penso. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Não, mas é bem por aí. O que você falou que a questão o divórcio ele tem a questão, o lado financeiro, né? Às vezes pesa muito para aquele casal. Ainda mais Claro. se quando vem uma criança, né? Porque a criança ela tem as despesas, ela tem escola, enfim, ela tem lá o lanchinho no McDonald's, né? Ela tem a roupa. Então, a despesa, quando vem uma criança, o que era só do casal vira uma coisa muito maior, né? Então, acredito sim que, de fato, está muito ligado à questão
financeira, né, desse casal que está se separando. Mas emocionalmente falando, então a sua dica seria essa, né? Toca a sua vida, né? Sim, Toca a sua vida, que tem vida depois do divórcio, não é isso? aliás, durante o casamento também, né? Toca a sua vida. Sim. O casamento, ele é uma união de pessoas, mas as pessoas continuam sendo independentes, elas continuam a ser duas pessoas, né? Que tem a família, que tem os amigos, que tem os parentes. Se você se isola também e transforma aquele casamento ali numa coisa fechadíssima, né? Uma coisa incólume ali que ninguém penetra, a separação vai ser muito mais difícil, porque você vai ter se afastado dos amigos, se afastado da família, às vezes até arrumado algumas animosidades na família por conta desse cônjuge aí. Então, o ideal é que você se prepare para viver bem, e não para o divórcio ou para o casamento. Se prepare para viver bem, sempre o melhor que você puder. Essa é a ideia. E a terapia Independente ajuda do que muito. esteja acontecendo, né, na sua vida afetiva. Você diz assim, você enquanto Você tá casado. indivíduo, você tem que ser o indivíduo, independente de estar em divórcio e de estar casado, independente das circunstâncias. Claro, nós somos Legal, indivíduos. interessante. Nós somos indivíduos e sujeitos simultaneamente. Somos indivíduos por isso que você falou, né? Somos todos individuais, seres individuais e únicos. Mas somos sujeitos. Somos sujeitos a algumas regras do casamento, sujeitos a algumas regras do trabalho, das leis. Então, nós somos sujeitos à sociedade. Enquanto sujeitos, temos que nos comportar conforme a sociedade indica. Mas eu não posso também deixar que o meu indivíduo seja solapado, que eu seja destruído por esse sujeito. Então, eu tenho que manter aquele indivíduo vivo, com as minhas atividades individuais, fazendo as minhas coisas que eu gosto, certo? Claro, mantendo aquelas regras ativas, em comum acordo, em consenso com a pessoa que eu estou e tal, até que, se por um acaso isso acabar, eu não tenha essa ruptura muito violenta aí do sujeito para o indivíduo de novo, né? Esqueci o indivíduo, virei só sujeito, quando eu tento voltar para lá, como é que eu faço? Não sou mais, não tenho mais aquela minha capacidade que eu tinha, né? É isso. Em algumas circunstâncias, eu percebo que existe também uma transferência de responsabilidade, né? Assim, no sentido de que eu não pude fazer isso, ou eu não pude concretizar aquilo porque o outro, né? Porque o fulano ou a ciclana não deixou, né? Eu vejo que esse argumento também é um argumento muito forte, né? Então, quer dizer, enquanto um construiu riqueza, profissão, né, e tal, o outro não construiu. Sim, mas você não concorda que é também uma opção isso? Quer dizer, se você se adapta a isso e aceita isso, você aceitou isso. Evidente que na hora de uma partilha, na hora de uma decisão aí sobre bens e sobre pensões, etc., isso tem que ser levado em conta, obviamente. Se essa pessoa se anula num casamento e não evoluiu, etc., ela, claro, vai precisar de uma reparação, é quase como uma indenização, e eu sou totalmente a favor disso. Entretanto, eu acho que as pessoas, sabendo disso, que essa luta vai ser em glória e no futuro isso pode acontecer, eu acredito que ela deva se preparar também. Não ser tão submissa, não deixar tanto. Ter também a sua, como você disse numa outra live, né? Se preparar para isso, se preparar para se um dia isso acontecer. Ter a sua individualidade, né? Isso, é isso aí. Eu acho que isso é bem, bem, bem prudente, sim, com certeza. Não parar de estudar, não parar, se for possível, claro, né? Sempre se for possível. Você colocou a questão da indenização, né? E tocou no assunto da alienação parental, que é em relação às crianças, né? O que eu percebo na prática jurídica é que essa alienação parental, essa ação judicial, ela existe, tá? Mas ela é muito difícil de ser aplicada, né? Porque sempre quando o cliente vem falar sobre uma ação dessa, eu sempre volto à pergunta, né? Como vai ficar essa criança se o Poder Judiciário resolver tirar essa criança, digamos, da mãe ou do pai e for para o outro genitor? Se essa criança, se a resposta for a criança vai sofrer,
Eu não sei até que ponto isso vale, essa ação judicial vale a pena ser feita, né? Mas se eu percebo que a criança quer, né? Esse pai ou essa mãe me mostrou vídeos, me mostrou provas ali cabais de que a criança quer, que ela está sofrendo na companhia daquele genitor que está fazendo aquela alienação parental, aí eu acho que a ação judicial é válida, tá? Mas Olha, o que eu percebo é que ela é pouco aplicada. E aí vem a questão da indenização, né? Já está começando a surgir a indenização sobre aquele pai ou aquela mãe que promove esse tipo de conduta, que é a alienação parental, que é desqualificar aquele outro genitor, né? Então você não presta, ele não te vê porque ele está com outra família, né? E por aí vai. E aí, assim, isso acontece, tá? Nem sempre o juiz, nem sempre o Poder Judiciário tem essa sensibilidade, não. Eu sei de muitos casos, já passou por mim muitos casos, em que havia evidente alienação, evidente afastamento das crianças e tal, e o juiz simplesmente ignorou e manteve a situação. Isso acontece também. Sim, sim. É um fato, é um fato. O que eu vejo nos processos que eu atuo, né, é que vai uma assistente social, vai alguém do tribunal, né, que eles vão lá verificar, às vezes vão até na casa, né, da pessoa, fazer o famoso estudo social, né. Só que aquele estudo social, assim, ao meu ver, né, teve um cliente que passou por um estudo social desse, eu falei assim, olha, tá tudo bem aí? Né? Então, só digam a verdade. Né? Ele até pediu que eu estivesse presente. Eu falei assim, olha, minha presença não vai contribuir, muito pelo contrário, vai parecer que eu estou ali instruindo. Né? Então, nesses laudos, eu falo, olha, se vocês quiserem, eu vou. Né? Mas não é conveniente fazer isso, porque pode parecer que eu estou ali para manipular alguma coisa, para aquela criança ali se sentir, né, apreensiva com a situação e dizer o que não é. Né? Então, né, eu falo, olha, fique à vontade, contem a verdade, porque a gente não está falando nada demais, a gente só está falando a verdade aqui nesse processo. Então, eu percebo que o tribunal, os tribunais, eles têm procurado, né, investigar se realmente aquilo ali está acontecendo. Agora, não são todos os casos, né? Porque a população, a quantidade de processo que existe no judiciário é enorme. É gigantesca. Então, né, eles fazem, mas de acordo com o que é possível também, né? Eu percebo dessa forma. Não estou culpando o judiciário, nem falando que o judiciário erra. O que eu quero dizer é que, em alguns casos, é mantido uma situação, mesmo que... Aí tem vários motivos. Mesmo que tenha, né? Lá tem os motivos dele. Agora, o mais interessante disso tudo, né? Como é que pode um casamento onde gerou filhos chegar a um ponto desse? É isso que me incomoda um pouco. Como pode duas pessoas que tiveram uma relação íntima, sexual, né? Tiveram filhos, prepararam o enxoval das crianças, sabe? Arrumaram o padrinho, batizaram, né? Para quem é católico e tal, essas coisas mais convencionais. E tudo isso, né? Fizeram lá, escolheram o nome, meu filho, minha vida e tal. E depois fazem isso. Eu não entendo, isso realmente é uma coisa que eu, depois de 30 anos mesmo na profissão, eu ainda não entendo como uma pessoa pode se transformar num algoz do outro, sabe, eu não sei, sinceramente, é difícil. Parece que eles viram inimigos íntimos, né? Não as culpo, porque no final das contas elas acham que tem razão. E tem milhões de razões para agir assim. Só que é muito triste do ponto de vista da criança, do ponto de vista de todo mundo ver aquilo, os avós, né? Vendo a criança sofrendo. É uma coisa complicada isso, sabia? Muito difícil. Eu sei que é. Resolver é fácil e acho que nem tem solução. As crianças elas ficam apreensivas mesmo. Teve uma vez que eu conversei, teve uma vez que eu conversei com a autorização dos pais, né, com crianças, e aí, assim, visivelmente, elas vão no escritório, elas estão abaladas, sabe? E o que eu faço para dar
uma aliviada naquela situação, porque, né, às vezes eles querem saber com quem essa criança deseja morar, né? Porque existe, né? A criança mora com alguém, um pai ou a mãe, né? E o outro faz a convivência, né? Quer dizer, busca um, Sim. 2 dias na semana na escola, passa o final de semana e tal, né? E aí, o que eu costumo fazer para amenizar, eu uso roupas mais claras, mais suaves, né? Uma maquiagem mais suave. Eu levo bala, né? E aí, teve uma vez que eu falei assim, puxa, vocês estão nervosas? Aí, poxa, tia, tô nervosa e tal, porque meu pai pediu para vir aqui, para conversar com a senhora e tal. Falei, olha, posso falar uma coisa para vocês? Eu tô tão nervosa quanto vocês. Né? Tô tão nervosa quanto vocês, porque eu quero que vocês, né, fiquem bem. Eu quero extrair o melhor para que vocês tenham uma vida legal. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que é o dia a dia, como é que É. tá na escola. E aí a criança foi, né? As crianças foram se soltando e foram conversando comigo, né? É, eu não fiz psicologia, mas fiz um cursinho ali de coaching que me ajuda nesses momentos. Me Eu ajuda. vejo que você está dizendo é uma coisa interessante, a aproximação e tal, né? Só que o que acontece ali, na verdade, é que as crianças elas têm uma influência dos pais gigante. Então, o que Sim. você está vendo naquelas crianças, eu não sou psicólogo infantil, mas eu tenho contato com psicólogos infantis e também atendo muitos pais nessa situação, né? O que você está vendo ali naquelas crianças é uma projeção do pai e da mãe. Elas não são exatamente duas crianças independentes, elas são dois produtos, né? Como se fosse, ok? E aí, você vê o rancor entre os pais, né, o ressentimento e tal, aquilo tudo passa para a criança, passa para a família também. Às vezes a pessoa é super amiga um dos cônjuges, né, do genro, por exemplo. O cara é super amigo do genro, a mulher é super amiga da nora ou do genro, mas aí quando separa, aquela pessoa se transforma assim no demônio em forma de pessoa, né? Aquela pessoa fica demonizada. E tudo que se fala, mesmo que não se fale direto para a criança ouve comentários, né? Ela As sente crianças, elas também, né? é uma esponja. Se você quiser fazer um teste com uma criança, aquela hora que ela estiver brincando lá, você fala alguma coisa que tem a ver com ela, para você ver como ela vai responder. Ela está prestando atenção em tudo. Então, ela ouve entre as portas, ela ouve no almoço, ela ouve um comentário, ela ouve um cochicho, ela ouve o pai no telefone falando mal da mãe, a mãe no telefone falando mal do pai, e ela vai absorvendo aquilo e ela vai criando ali uma condição assim de resistência enorme. Isso não tem solução, de fato, né? A solução seria esses Acredita pais. que ela carrega isso lá para a vida adulta? Lá na Ah, vida adulta, ela pode claro, vir a replicar aqueles pode. comportamentos? Todos nós levamos tudo, né, para a vida adulta. A nossa vida é uma coisa só, não existe diferença. Ah, não, quando eu era criança. Você continua sendo a mesma pessoa. A única diferença de um adulto para uma criança é o tempo que ela viveu. Nós continuamos sendo as pessoas que nós sempre fomos. Vamos aprendendo coisas, esses aprendizados vão tornando a nossa vida um pouco diferente, porque a gente vai começando a ficar resistente a algumas coisas, permissivo a outras, vamos nos adaptando. Na adolescência, a gente está numa fase de muita adaptação, então é mais difícil, muita coisa nova, o corpo mudando e tal, mas no fundo a gente está sempre num processo de aprendizado. E aí esses pais, por terem aí esse rancor armazenado, eles esquecem as pessoas boas que são. E se você, por um acaso, na terapia, vira para eles e fala isso, mas lembra da pessoa boa que você é, lembra do tempo que a pessoa abandona a terapia, impressionante. Caramba, é mesmo? Abandona É a verdade, terapia. é verdade, sim, porque ela não quer, na verdade, ela Nossa, não que interessante quer isso. aceitar. Mas o trauma foi muito grande. A separação é um trauma muito grande. E aí a pessoa realmente não quer, e eu dou razão a elas, eu dou razão a elas. Mas o melhor era você esquecer, o melhor é deixar isso para lá, sabe? O melhor é tentar esquecer filho, meu cachorro, sabe? É uma criança, poxa.
É uma criança. Sabe Tá que já tem ali. surgido ação judicial para alimentos de cachorro, Ah, né? Tá claro, óbvio. surgindo. Guarda Tudo, olha, compartilhada do cachorrinho, do gatinho, tá surgindo. tá, claro, tudo é. Tem gente que chama os bichos de filho, né? É uma questão Sim, emocional, perfeitamente compreensível também. Todas as coisas que as pessoas fazem, elas têm uma razão de ser. sim, Nós temos que compreender tudo que o outro faz. Se nós conseguirmos chegar a esse nirvana, a esse grau de humanidade gigante, a gente vive muito melhor. Mas é dificílimo. É dificílimo você aceitar, por exemplo, a mania do outro, aceitar uma ranzinzice do outro, sabe? Aceitar que o outro está lá com o teu cachorro e o teu cachorro está banando o rabinho para ele. Aceitar que o teu filho está com o marido gosta, tá com a mulher que tá casada com outro homem que você não gosta, que você fica com raiva, porque o cara tá dizendo que é pai do teu filho. Aí é aquele sentimento de posse que todos temos e que, no fundo, sim. atrapalha. O ideal é que não tivéssemos, mas, enfim, todos temos. Como é que eu resolvo isso? Trabalhando isso, tentando entender isso, tentando melhorar De onde esse vem, né? As origens disso aí, né? talvez, ou então abandonar essas origens, também é uma saída, sabe? Se a origem está me atrapalhando, abandona a origem e passa a viver a tua vida no presente. Eu acho que isso também pode ser uma saída. Do que ficar lá cutucando no passado, por que eu sou assim, é porque meu pai... Cara, tá bem, o teu pai, tá certo, ok, mas e agora? E agora? Teu pai já até morreu, certo? Vamos tentar esquecer que isso aconteceu, vamos dar uma volta. Dificílimo também. É muito difícil. Se fosse fácil, não precisava psicólogo, psiquiatra, remédio, indústria farmacêutica e por aí vai. Verdade. Não, é bem por aí mesmo. É bem por aí. E os divórcios seriam mais leves, né? Seriam mais leves se fosse, né? Se a gente Não conseguisse chegar haveria nesse. casamento, né? Se fosse uma sociedade aberta, em que todo mundo, né? Tipo Grécia e tal, que os filhos são do Estado e tal. Mas isso não é possível. Nosso mundo é um mundo que existe, que É está aí. outra, uma outra sociedade, um outro comportamento, né? Uma outra Exatamente. cultura. É. Adaptação é tudo. Eu acho que isso teria que talvez ser o que todos nós devemos perseguir. Adaptação. Como eu me adapto à minha nova vida? Como eu me adapto agora a não ter mais a minha mulher, o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira do meu lado? Como eu faço? Esse talvez fosse a busca. Essa talvez fosse a maior das buscas. Ou mesmo. Não, de fato né, quando as pessoas se separam, é uma realidade nova. E é uma realidade nova em todos os sentidos, né? Outro dia eu ouvi de uma cliente que falou assim, mas puxa, na época a gente pedia iFood todo dia, tal, e que agora? Eu falei assim, olha, mas realmente a realidade mudou, porque agora são duas casas, né? Então cada um vai ter as suas despesas. Então o que as pessoas dividiam juntas, elas agora vão ter cada uma a sua, né? Então, óbvio que o padrão de vida, em algumas situações, ela vai cair, isso aí não tem jeito, né? E vai ter que se reconstruir, remodelar ali as suas contas, a sua forma de viver. Isso daí é o que não tem jeito, né? Não tem jeito. E eu percebo que tem a resistência, essas mudanças, né? Eu acho que isso é do ser humano mesmo. A gente fica ali resistindo a mudar aquilo que a gente conquistou, né? Então tem lá aquele imóvel que eu comprei com ele, que a gente, né, foi ali, juntou, financiou e tal, e agora? Como é que vai ser isso? Para Né? quem Então, fica esse móvel, né? O meu móvel, o meu filho, o meu cachorro. É sempre a maldita posse. a Atrapalhando a nossa... posse. Fato, essa questão da posse, ela atrapalha muito, né? Ela atrapalha absurdamente. E eu tô de acordo, é isso mesmo, né? Deixa o outro ir, vai pensar nas suas possibilidades, né? Mas também tente as suas limitações. Se você está com raiva, se você está achando que deve prejudicar o outro lá, siga seus instintos. Ninguém tem que se modificar porque o outro está dizendo que, não, o certo é isso. Aqui, eu não estou dizendo o que é certo, estou dizendo o que seria o melhor. Agora, quem está Sim, brigando, quem está dizendo o que tem direito, quem está querendo ficar com o filho porque acha que com o outro é ruim, etc., tá certo também.
As pessoas têm que lutar pelo que elas acham correto, certo? O ideal é que você não ficasse tão preso a essa coisa da posse. Mas, se isso é a tua realidade, tenta lidar com isso, para não sofrer muito, percebe? O nosso objetivo é ser feliz, não sofrer tanto. E já tem tanta coisa para se sofrer, né? Ainda vou sofrer Sim, porque... mas em alguns, muitos casos, Portela, eu vejo que a pessoa se utiliza de determinadas situações, como o dinheiro, como a questão dos filhos, né? Para tentar manipular ali, para fazer da forma que ele quer, que realmente só adequa aquela pessoa e não aquele conjunto, né? Eu Então, isso é um percebo que isso existe com muita problema. frequência. É um problema, chega a ser até patológico isso, né? Você usar o teu poderio financeiro, a tua influência, para prejudicar o outro numa situação tão pessoal como filhos, né? Como o bem-estar da própria pessoa. Se você tem Mas muito, por que acredite, não deixar? Portela, isso é muito comum. Eu Isso sei não disso. tem E não classe estou negando a social. realidade, não. Não estou negando a realidade e nem acho que isso vai ser resolvido, não. Não vai. Mas, se eu puder fugir disso, a gente fala assim, a doença existe. Sim, mas se eu puder evitar, né? A questão é essa. Eu sei que eu vou morrer, mas enquanto eu estou vivo, vamos viver melhor. Essa é a ideia. Você acha que a gente pode adiar a morte? Você que é advogada, você acha? Acho que a gente pode. Adiar a Eu morte? não, Comendo melhor. Você acha que a gente pode adiar a morte? não. Acho que cada um tem a sua hora. Tem um motivo muito simples para eu não poder adiar a morte. Justamente porque eu não sei a hora, né? Eu não sei o dia. Então, para adiar. Então, o que eu preciso fazer? É viver bem, até que chegue o dia que eu não sei qual é. Se eu começar a pensar em adiar a morte, eu não vou viver bem. Eu vou fazer coisas que eu não quero, pensando numa data que eu não sei qual é. Então, o que eu tenho que fazer? Viver cada dia da melhor maneira possível. E viver bem não é viver brigando com o outro, cara. Não é isso. Definitivamente não. Definitivamente não é. Mas a gente que é briguenta pra caramba, né? E Tem. agora, Tem pessoas e pessoas, né? Aí tem aquelas questões lá, aquelas pessoas que são bipolares, né? Não tem a bipolaridade. é uma doença, mas aí já é uma Aí questão né, mesmo. tem outras questões ali que também vai no psíquico, né? Aí já é uma questão psiquiátrica, né? Já é uma questão que não foge. Nós estamos aqui tentando falar da normalidade, entre Sim, aspas, né? sim. Pessoas sem distúrbio psiquiátrico. Quem tem um distúrbio psiquiátrico tem paranoia, tem esquizofrenia, é bipolar, depressivo. Aí nós estamos falando de um outro tipo de pessoa que realmente eu preciso Ele ter uma precisa de um tratamento, né? compreensão também. Porque, na verdade, o que ela está fazendo é devido à patologia dela. E aí eu tenho que ter compreensão de fato. Aí não tem jeito. Mas estamos tratando de pessoas normais que são só ruins, né? Que são só má. Aí não, aí a gente pode tentar não ser, né? Para que ser ruim, né? Por quê? É verdade. Você, fica, Não faz o menor sentido, né? você percebe uma parte assim que é má. Você percebe que ela é má, né? Ela quer realmente só fustigar, prejudicar. Você fica com raiva, você fala assim, quer saber? Não vou Só atender esse. prejudicar. É, assim, Você me causa um atende? certo desconforto, não tem jeito. Eu sou profissional, eu estou ali para atender, para fazer ali o que o cliente, né, deseja. Eu sempre falo que eu sou instrumento da vontade dele. E o que eu posso fazer é orientar de acordo com os tribunais, com as decisões, com a legislação, né? Mas quem decide é o cliente, né? E em A algumas tua vai levar a um prejuízo da outra parte, assim, coitadinha. A pessoa tá, mas você, o cara Não, arruma lá um. então, o que eu tenho o hábito de fazer é de chamar a atenção. Olha, não adianta a gente fazer isso, querer esfolar o outro, porque o outro tem que estar bem, né? Ele tem que estar bem, ele tem que estar sã, ele tem que estar bem para trabalhar, para produzir riqueza, para pagar pensão alimentícia para a criança. Então, a gente tem que encontrar esse meio do caminho, entendeu? Então, essa conversa, ela existe, né? Ela existe. Você Agora, deve ficar se depois. Você fica mal depois, quando bota a cabeça no travesseiro e fala assim, puxa, orientei aquele Então, o que cara que que é velho. acontece, Lia?
Pois é, tem alguns casos que realmente eu tenho, com frequência, eu tenho enxaqueca, né? É uma coisa que eu tô tratando e tal, mas eu tenho enxaqueca com muita frequência. Então, tem dias, né, quando os assuntos são mais pesados, como esse, eu tenho uma dificuldade para dormir, né? Aí a dor vem mais forte. Então, assim, eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu marcava, né, um atrás do outro, várias pessoas o dia todo, né, a semana toda, e eu comecei a perceber que aquilo ali começou a me fazer mal, né? Então, hoje em dia, eu marco um atendimento, 2 ali no dia, e aí no dia seguinte é outro dia, para a gente poder conseguir digerir aquilo. Porque o advogado, ele é meio que um médico social, né? Digamos assim, da parte da vida social do indivíduo. Então, de fato, então eu já tenho, né? Então eu marco, às vezes, né, quando a minha agenda tá cheia e tal, ou de repente eu não posso por algum motivo, aí o advogado parceiro atende no meu lugar, ou ele atende junto comigo. Então, sim, é mais ou menos por aí, porque a gente lida com emoções, lida com pessoas, não tem jeito, né? Então, sim, tem casos que eu, né, né? Eu tenho que fazer uma atividade física, sabe? Para poder extravasar ali a minha energia. Eu tenho que pegar e fazer um tricô, tocar um violão e tal, para poder a minha mente voar para outro lugar. Terapia te ajudaria bastante. A terapia te ajudaria bastante, porque lá você Sim. poderia, né, discutir todos os... Mas a gente já conversou que eu vou ano que vem, né? Eu estou me organizando para poder fazer, né? Eu acho que é importante, porque eu escuto muita história, né? Eu escuto muita história. Mas eu procuro manter essas histórias da porta para dentro do escritório, né? A porta para fora Boa. é a minha vida com a minha filha, né? Então eu não tenho essa confusão. Desculpa, eu interrompi você, é que deu uma Não, picotada. não, A gente tem que encarar a profissão como se fosse uma outra coisa. Por exemplo, o jogador de futebol, né? Ele entra no campo, faz lá o jogo dele, treina, joga, mas ele não fica jogando futebol quando está almoçando, não fica jogando futebol quando está dormindo, né? O advogado é a mesma coisa, ele é advogado ali, ele estuda, ele se prepara, mas ele só é advogado enquanto ele está ali atendendo. Ele não é advogado quando está almoçando, quando está tomando banho, quando... psicólogo é a mesma coisa, o sim. médico. Mas tem pessoas conseguem, e quando não conseguem é complicado mesmo. Dá um. Então, no meu Pode dar início de carreira, eu tinha muita dificuldade, né, em separar o emocional, o atendimento, o meu emocional ali, né, porque eu tinha essa dificuldade, eu ficava triste, eu ficava mal, né. é, Hoje em dia, já depois de tantos anos, tantas histórias, eu adquiri essa habilidade. Mas é um mesmo filtro. assim, tem casos que não tem jeito, sabe? Não tem jeito. É quando Imagina. eu vejo, então, injustiça, aí que eu gosto de fazer aquela petição mesmo. Quando eu vejo uma injustiça, é aí que eu falo, eu vou sentar aqui, vou caprichar no texto, vou caprichar para ficar bem nítido, bem claro a mensagem que eu quero passar, entendeu? Então é um fato isso. Tem casos que eu falo, olha, se a gente vier a ganhar esse caso, eu vou pessoalmente tomar um café com você. Sério? Entendeu? Porque, mas hoje em dia eu consigo, né, fazer essa separação melhor, tá? Eu consigo isso. Há uns anos atrás, não. Eu realmente me envolvi, eu ficava triste, eu ficava emocionalmente abalada. Hoje em dia, não mais. Não há São como evitar. casos assim, muito que me chegam a me abalar. Eu acho que a psicologia a gente também fica abalado com algumas coisas que a gente escuta, com algumas injustiças e tal, né? Algumas histórias são tristes e tal. Mas a gente não ajuda o outro se nós embarcarmos com ele nessa tristeza, entendeu? Claro. A ideia é que você tente ali resolver, tentar equacionar aquilo, ouvir. Tem várias técnicas, né? Na verdade, a terapia cognitiva ela tem várias técnicas de, enfim, de ataque a problemas, de ataque a situações, né? E se você se envolve e passa a sofrer junto,
você está prestando, na verdade, um desserviço para a pessoa. Ela não precisa disso, ela precisa de alguém que ajude a sair do problema, a superar o problema, ou até aceitar o Sim, problema. Né? Porque muitas sim. vezes é um caso de aceitação do problema, não é nem de enfrentamento. Tem que aceitar aquela situação que eu vivo, é a situação que eu não tenho como sair dela. Então eu tenho que aceitar e viver dela da melhor maneira. Não, Se é você um fato. O que me deixa ainda abalada é quando eu vejo alguma pessoa, né? Porque eu faço atendimento presencial no escritório, que também fica aqui no Recreio de Bandeirantes, próximo a ti, mas também faço atendimento online, né? Então, quando eu vejo alguém agredido fisicamente, porque eu não atuo na área criminal justamente por causa disso. Eu não, terrível. eu realmente eu tenho um estômago muito pequeno para digerir esse tipo de coisa, né? Então, assim, quando isso acontece, que acontece, né? Porque na cabeça dele eles acham ali que aquela situação ali é de um advogado de família. Não é. Quem vai resolver é o advogado criminal, né? É o advogado criminal, muito embora eu já comece a trabalhar para o afastamento daquela pessoa da proximidade do outro que foi agredido. Mas isso, Acho que é isso é uma coisa que mexe comigo muito, né? Mas o restante, o dia a dia, aquelas situações difíceis que as pessoas passam, eu já, digamos assim, eu já me blindei, né? Eu já ouço ali e tudo bem, e na semana seguinte, né, no final do dia, eu estou fazendo uma outra coisa e ok, entendeu? Mas é. isso vem com o Eu não tempo, né? consigo, eu não consigo tirar da minha cabeça os casos das pessoas. Eu me lembro de cada um, exatamente o que está acontecendo com cada um, até com as anotações e tal. E eu não me Sim, desligo totalmente do problema da pessoa. A questão é que você também não pode viver o problema para a pessoa. Você tem que estar ligado, sim. está acontecendo, está sempre atento. Eu recebo, às vezes offline, eu estou em casa, às vezes recebo uma mensagem no WhatsApp, eu permito isso, não tenho problema nenhum com isso. Né? Sim, Até hoje, todos os meus pacientes são muito legais, eles são muito amigos, são muito. Até entendem o horário, né? A partir de 3 horas claro. da manhã, não dá nada. Então é um negócio assim, bem tranquilo. Mas uma profissão que, se você também não acolher, se você não se envolver também com a Sim, pessoa, você está fazendo o que ali, né? Ouvindo ela por uma hora exato. e esquece que ela existe, isso eu acho que não é uma boa. As pessoas Sim, precisam de. Eu preciso de atenção, você precisa de atenção. Todos precisamos. Ah, o cara precisa o falar, não, eu advogado não familiarista, ele telefone. faz esse papel. Mas entende, eu conheço pessoas que fazem Sim, isso e até entendo, tá? Não estou criticando, mas não dou meu telefone, no meu telefone pessoal eu não dou para ninguém. Assim, todos os médicos que eu sou atendido, todos me dão um telefone pessoal. E não é por isso que eu fico ligando para a pessoa, entendeu? Então claro. Tem que ter um bom senso ali, né? Sim, eu pratico isso, dou meu telefone. É um telefone que não sou só eu que uso, porque, por exemplo, eu estou agora aqui com você. Então, tem uma pessoa sim. acessando o WhatsApp web para que, se tiver alguma coisa urgente, a pessoa responda. Mas, enfim, estou sempre ligado nas mensagens, acompanho todas, certo? Faço um controle de qualidade muito próximo das coisas, que eu acho que é isso que importa. E é isso que, na hora H, vai fazer diferença na separação, do que a pessoa vai sentir, ela vai ter alguém para Sim, conversar, por exemplo, né? Vai dar orientá-lo, ó, isso é caso de polícia, sai daí. Se você deixa lá, a pessoa ela morre lá, matam ela, né? Pô, pode acontecer, não pode? exatamente. Né? Sim, com certeza. Mas então, e no divórcio? Mais alguma coisa que a gente. O divórcio que eu queria falar é justamente o que é cada um. Que existe o litigioso, existe esse consensual, qual é a forma que as pessoas podem e pensam em adotar, né? E aí, de repente, a gente marca um outro dia para falar do regime de bens, porque o regime de bens ele tem, né, ele tem uma abrangência ali um pouquinho maior, né? E aí a gente marca um outro dia para falar de dinheiro, para falar da partilha de bens, Tá né? bom. E comentar sobre esses desdobramentos dos regimes que as pessoas escolhem, né?
Então, É, por é, hoje, é esse o recado. quer dizer o regime de casamento, né? Se é união parcial, comum. Isso, se é a parcial de bens, se é a separação total de bens, tá? Como é que funciona isso? Como é que fica essa divisão? Aí a gente marca uma próxima live A hora que só você para quiser. falar dos regimes de bens. E aí você pode falar, né? A parte emocional do dinheiro. Não Já entendi. ficou aí o convite. Mas parou na hora que você falou. O que é que você falou, o negócio de dinheiro? Não, então, aí na próxima live a gente pode conversar a respeito dessa questão do regime de bens. Eu falo Tá, do regime de bens, você pode tratar ali como é que fica essa parte emocional do dinheiro, né? Como é que as pessoas exatamente. lidam com o dinheiro. Como as pessoas lidam com dinheiro. Você sabe que isso é um grande problema também, sabia? Sim. Mas Como isso vai ser conquistar tema para nossa na nossa própria. próxima live. Ótimo, então. Obrigada, Ricardo Portela. Boa noite. Beijo Boa pra noite todos. a todos e até a próxima quinta-feira, daqui a 15 dias. Ok. Tchau, tchau. Tchau.